Torcedor vascaíno, esperança renovada para a torcida do Vasco. Que loucura que o senhor Evangelos Marinax e o rapaz, seu filho, Miltíades Marinax, estão aprontando com a torcida do Vasco. Para quem olhava para um 2025 longe, distante, problemático, difícil, começa a se encher e passar a olhar para 2025 de uma forma grande, forte financeiramente, com muita grana entrando nos cofres da colina histórica. Porque olha, meu amigo, o campo da especulação que a gente falou com vocês aqui ontem, lá no Fala Gigante, quando o Miltíades Marinax, o filho do Evangelos, colocou nas redes sociais uma imagem evidenciando, né, um relógio do Rio de Janeiro e como uma espécie de enigma para a torcida do Vasco, que a gente deixa muito bem claro, tudo está no campo da especulação, meu amigo. Parece que a especulação acabou, tá? E agora o interesse está na mesa do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, não há uma proposta, tá? Mas há um forte interesse. Em breve, a expectativa é que a diretoria do Pedrinho, esse grupo aí, bilionário grego, possa se encontrar para uma reunião olhando para o futuro do Vasco. A gente vai, claro, falar sobre tudo isso aqui com vocês, além dessa, trazer muitas outras informações, muitas outras novidades sobre esse atual momento, essa atual situação do Vasco. Tem muita informação, tá? Te garanto. Não é apenas sobre SAF, a gente vai falar sobre brasileiro, vamos falar sobre renovações desse elenco, saídas para a próxima temporada. É um Acorda Vascão que chega muito agitado, de uma quinta-feira que será muito agitada. A gente já, né, tá partindo aí para São Januário, para essa entrevista coletiva do Pedrinho. E vamos falar muito sobre isso também com vocês aqui no nosso canal. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venho pedir a sua ajuda através, é claro, da sua inscrição. Então, você aí do outro lado, vem aqui embaixo agora, rapidinho, fácil, e se inscreva. A sua inscrição ela é fundamental. Eu quero agradecer aí também a todos vocês, porque ontem, rapaziada, chegou junto demais e a gente bateu, assim, talvez um número recorde, pelo menos nesse período recente, de inscritos aqui no canal num único dia, né? Rapaziada, chegou firme e forte, então agradecer pelo apoio, pela ajuda de todos vocês. Vamos por mais. Vamos hoje aí chegar a cada vez mais inscritos, buscar esse 142, esse 143. Vamos juntos aí fazer com que a nossa família cresça cada vez mais aqui no nosso canal. Então curta, compartilha, ative o sininho de notificação e vem conferir esse Acorda Vascão aqui conosco. Show? Rapidinho, é claro, né? Porém, quero falar sobre Gol Case. Você aí, torcedor vascaíno, ó, gosta de andar trajado de Vasco da Gama? Gosta dos produtos do Vasco da Gama? Então eu te apresento essa marca aqui, ó. Se você não conhecer, tá conhecendo agora, a Gol Case. A Gol Case é uma marca, assim, gigantesca no Brasil. Uma marca que tá chegando, aliás, já tá no mercado desde 2015, 2016, mas especialmente nesse momento, a Gol Case ela tá com uma promoção muito legal da Go Black. Estamos aí no período de Black Friday, cheio de desconto, descontos, assim, maneiríssimos. Essa garrafinha aqui, inclusive, está saindo com descontão, um código de desconto aqui do canal, que é o Gol Gigante. Essa garrafa está saindo por R$ 161. Garrafa cara, pesada, mantém água aí, né, gelada por bastante tempo. Além das garrafas, temos também capinha de celular. Eu, claro, ó, tô com a minha capinha aqui, gigante. Mas tem várias outras capinhas que eles me enviaram várias, eu vou mostrar aqui para vocês bem rápido, ó. 3 capinhas, cara, Dinamite, do novo uniforme, essa daqui que tá um esculacho também. Então, muita opção, muito produto legal. Vá aqui no comentário fixado ou na descrição, vá pro site e só dê uma olhadinha nos produtos. Coloque no caixa, que eu tenho certeza que você vai colocar. Use o meu código de desconto e aproveite aí a Go Black, né, da Black Friday. Uma Go Case aí cheia de descontos legais para você. Comprando uma capinha, cara, tu leva a segunda. Já garante aí o presente de Natal pro seu pai, pro seu filho, pro seu tio. E ainda de leve, por fora, né, tu leva o seu. Compra pro teu pai e ainda ganha um de graça. Olha que maneiro, né? Então corre lá. Go Case é a marca parceira do nosso canal. Show? Vamos prosseguir aqui com o vídeo. Agora, aliás, vamos começar, né? Começar aqui primeiramente com vocês esse
Acorda Vascão, torcedor? Falando sobre uma situação aí envolvendo o Brasileirão, porque ontem tivemos aí a última partida dessa rodada, né? Terminou, enfim, a 33ª rodada de Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo. No caso, o Flamengo e o Atlético Mineiro se enfrentaram, as mesmas equipes, né, que automaticamente fizeram a final, ontem voltaram a se enfrentar dessa vez pelo Brasileirão. O Atlético Mineiro empatou com o Flamengo e o Atlético hoje é o décimo colocado, né? Com o empate retornou para a 10ª colocação que o Corinthians havia conquistado. O Atlético vai a 42 e fica a um pontinho do Vasco da Gama. O Atlético, caso vencesse ontem o Flamengo, iria a 44 e ultrapassaria o Vasco na tabela de classificação. O Atlético hoje, que vive um momento de muita estabilidade, tem a possibilidade real de não se classificar para a Libertadores do ano que vem. Passou pertinho, né, conquistando a Copa do Brasil. Ganharia a classificação e hoje está na final da Libertadores e tem acesso direto se for o campeão. Caso não seja, a situação do Atlético realmente vai ficar bastante complicada, bastante complexa. Então, nesse momento aí a situação é exatamente essa, Vasco na colocação 43, focado completamente, né, na partida contra a equipe do Internacional nessa próxima quinta-feira, exatamente daqui a uma semana, em São Januário. Vencendo, o Vasco poderá aí chegar aos 46 pontos, não ultrapassa Bahia nem Cruzeiro, mas cola ainda mais nessa parte de cima. Teremos o G7 sendo aberto e, é claro, né, uma possibilidade grande aí dessa classificação acontecer para a Libertadores do ano que vem. E falando sobre ontem. Ontem, o dia ele começou bem calmo, né? Bem calmo. Parecia que nada iria acontecer. E do nada explodiu. Já falar já, vai relembrar a vocês a postagem que Miltiades Marinakis, filho do bilionário grego magnata, fez nas redes com menção ao Rio. Mas também ontem, uma informação que pegou até o torcedor vascaíno muito surpreso, uma informação chata, foi com relação a essa atual gestão do Pedrinho. Ontem a gente tem informação que o Vasco ele contratou, há mais ou menos um mês atrás, uma empresa chamada JOL RCH, corretora de seguros de vida. Essa empresa ela foi contratada pela Vasco da Gama SAF para, é claro, automaticamente, né, ela ser a corretora de seguros aí da nossa Vasco da Gama SAF. É uma empresa que alega, né, ser uma prestadora de serviços para ajudar aí, no comando do futebol da SAF Cruz Maltina. Ela é responsável por estudo de mercado e tem hoje autorização de apresentação de proposta de cotação de serviços de seguros à SAF Cruz Maltina. Esse hoje é o serviço que essa empresa está prestando no Vasco da Gama. Qual é o grande problema? Ponto 1. É uma empresa preocupante com relação ao seu histórico. É uma empresa que está há 30 anos no mercado de seguro de vida, uma empresa, ou seja, bastante renomada, de saúde também, de previdência privada, mas uma empresa que recentemente ela foi citada pelo Ministério Público como uma das empresas, supostamente beneficiadas por acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020. Em 2020, a Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro, ela fez uma operação chamada Hades, e essa empresa ela foi citada aí nesse esquema. O presidente dessa empresa, o grande dono dessa empresa, é Cristiano Campos. Cristiano Campos, ele foi colocado, é claro, como os envolvidos nesse esquema. Ele chegou a ser preso por 2 dias, mas após essa prisão de 2 dias, o Superior Tribunal de Justiça acabou decretando prisão domiciliar ao Cristiano Campos, e até o momento está realmente assim, tá? Inclusive, assim não, ele, salvo engano, a pena foi até tirada dele. Mas a história da empresa é essa. Algo que já preocupa, porque uma empresa assim está se juntando ao Vasco. Mas quem dera se fosse apenas isso. A gente respeita a empresa, é claro, né? Não tem. Está informando aqui, é uma situação chata. Creio que, se nada foi comprovado, quem morreu ali. Mas qual é a questão? Essa empresa, que a gente acabou de falar o nome do responsável por ela, que é o Cristiano Campos, ele é hoje um conselheiro do Vasco. Cristiano Campos, ele foi eleito conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama durante a chapa do Pedrinho. Cristiano Campos, ele é um dos aliados de Pedrinho. E além disso, Cristiano Campos é um dos nomes que foram os fundadores, os idealizadores da chapa Sempre Vasco, onde Pedrinho veio a se candidatar como presidente do Vasco da Gama. E qual é o problema disso?
no Estatuto do Vasco, proíbe que um conselheiro preste serviço ao clube. Então hoje, Cristiano Campos, que é sócio, diretor e fundador dessa empresa, que presta serviço à Vasco SAF, é uma empresa que foi denunciada no esquema em 2020, e além disso, o seu sócio-diretor, o seu fundador, ele é um conselheiro do Vasco que está indo contra o estatuto. O Vasco alega que a contratação dessa empresa não gera custo, mas é algo que vai contra o estatuto do Vasco. Então essa informação complexa, chata, provavelmente o Pedrinho será questionado nessa tarde de hoje e tem que ser questionado, porque, assim, desagradável, desnecessário, né? Tanta empresa por aí, porque se meter não numa barca furada, porque eu não tô falando que a empresa é ruim, mas, cara, é uma situação que gera um conflito. Pedrinho, assim, sem necessidade, um embate completamente desnecessário. E aí, amigo, qual é a informação logo após essa, que tivemos por volta de 8 horas da noite, que movimentou completamente os bastidores da nossa colina histórica? Informação com relação ao grego Evangelos Marinax. Esse rapaz aí, bonito, charmoso, lindo, alto, é assim que o vascaíno hoje enxerga Evangelos Marinax. Meu amigo, esse rapaz aí, ele tá louco pelo Vasco, tá? Essa é a grande realidade. Evangelos Marinax, grego, responsável por uma grande empresa de embarcação em território grego, com uma fortuna avaliada em 22 bilhões de reais, está interessado na Vasco da Gama SAF. Esse interesse começou algo em torno de uma semana atrás e vem se intensificando a cada dia que passa. O ponto de start desse grande interesse se deu quando o jornalista Jorge Nicola, ele veio através do seu canal do YouTube, e ele comunica, né, que o grego contratou, no caso, Edu Gaspar, ex-diretor do Corinthians, do Arsenal e da seleção brasileira, para ser aí o grande nome, né, desse conglomerado de clubes de Evangelos Marinax. Evangelos Marinax, que é um grego, torcedor do Olympiacos, tem o Olympiacos como seu clube, mas além do Olympiacos, no ano de 2017, ele compra o Nottingham Forest da Inglaterra, e recentemente, no final do ano passado, ele também compra aí os ativos da SAD do Rio Ave, clube do futebol português. O objetivo hoje, principalmente com a contratação do Edu Gaspar, e por isso que ele foi contratado, é expandir o negócio. Monza, da Itália, é um clube que eles interessam, e o Vasco do Brasil é o outro clube. Por isso, né, o Vasco será comprado? Não. Não significa que o Vasco será comprado. Porém, há um interesse do Evangelos Marinax em adquirir uma SAF do Brasil. E o Vasco se tornou uma possibilidade. Só que qual é a situação? Esse pensamento, ele era muito forte uma semana atrás. Eu quero comprar uma SAF no Brasil e o Vasco é uma das possibilidades. Mas eu te garanto o seguinte, de uma semana para cá, desde quando tivemos a primeira informação dessa notícia para cá, para hoje, dia 14 de novembro, a situação mudou. Porque desde quando essa informação ela foi vazada na internet, a torcida do Vasco da Gama, ela abraçou essa situação de uma forma completamente surreal. E o que o torcedor vascaíno faz, ele tem grande relevância. E o que a gente está acostumado com relação à torcida do Vasco, o pessoal lá de fora não está nada acostumado. A força, o tamanho, a grandeza, o peso do torcedor vascaíno, pra gente é normal. Os caras lá fora não é. Então lá na semana passada, quando isso vaza, e a torcida do Vasco invade as redes sociais de Evangelos Marinax e de Miltiades Marinax para falar sobre o Vasco, os caras ficaram malucos. Ficaram malucos, eu te garanto isso. Não à toa, né? O filho de Evangelos Marinax, que é o Miltiades, passou a responder aos torcedores vascaínos nas redes, curtir comentários com as aspas "vem pro gigante", e chegou a dialogar com o próprio Zé Colmeia, que é um torcedor ilustre do Vasco. Não tô falando de lado político, não tô falando de personalidade, tô falando que é um influenciador do Vasco, querendo ou não. Ele, durante esse papo, durante essa conversa que houve, ele fala, né, com as seguintes aspas: o futuro nos reserva algo, ele mostra uma camisa do Vasco da Gama, o filho dele, que é o Miltiades, passa a seguir o Vasco nas redes sociais. Ontem, Miltiades Marinax posta uma foto no seu Instagram com o relógio do Rio de Janeiro, e tudo isso é muita evidência, muita prova de que algo vai acontecer. E aí ontem foi, assim, acho que a largada, sabe? Quando foi dada a largada,
O final da corrida tá longe ainda, mas a largada foi dada. Talvez, meu amigo, dependendo da corrida, tu nem vai chegar no final. Alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, mas a largada foi dada. Porque sim, hoje a informação é que o grego Evangelos Marinakis sinalizou com interesse em conversar com a diretoria do Vasco para entender as condições de negócio da Vasco da Gama SAF. Informações é que o bilionário já fez um primeiro aceno oficial ao Cruz Maltino por meio de intermediários. Não foi ele que fez diretamente contato com o Vasco, mas intermediários fizeram esse contato com a diretoria Cruz Maltina para falar sobre o interesse de Evangelos Marinakis na compra da SAF Cruz Maltino. Essa informação foi dada por Edmundo, que vai trazer já as aspas dele, e foi confirmada ontem pelo amigo Bruno Murito, lá do portal UOL. Informações é que, apesar desse interesse, ainda está no campo inicial, nenhuma proposta ainda foi formalizada, demora, né, uma proposta ser feita. Primeiro precisa entender o que é o Vasco, como está a SAF do Vasco, como opera a SAF do Vasco, a que ponto é o que é o Vasco em si. Tudo isso será muito bem analisado por Evangelos Marinakis para que a proposta seja formalizada. É um nome de muita grana, de muito portfólio, de muito conhecimento, forte demais e que tem interesse na SAF Cruz Maltina. A ver as cenas dos próximos capítulos. Ontem, um grande jornalista, tá? Que até cobre, não é o dia a dia, né, realmente do futebol europeu, né, o futebol internacional, que é o Carlos Oliveira. Ele através das redes também faz essa mesma menção e traz essa mesma informação, que Marinakis ele tá animado, pois enxerga o Vasco com um grande potencial. Informações aí que em conversas com Edu Gaspar, diretor, foi contratado recentemente por Evangelos Marinakis, o Evangelos ele entendeu que o Vasco possui uma torcida ativa e engajada, e o que anima muito o Evangelos Marinakis é a possibilidade de investir pesado no Vasco da Gama. Por quê? Investir pesado no Vasco e não investir pesado no Monza, no Rio Ave, no Olympiacos, no Nottingham Forest, porque no Vasco, meu amigo, tem algo que lá fora não tem. Ou aliás, aqui no Vasco, no Brasil, não tem algo que lá fora tem, que é o fair play financeiro. Aqui no Brasil não há limite de investimento. O clube pode investir do jeito que quiser, da forma que quiser, com o dinheiro que tiver à disposição. Então, para quem tem grana no Brasil, meu amigo, é muito fácil fazer futebol. E isso animou, sim, Evangelos Marinakis. Informações, inclusive, do Carlos Oliveira, esse jornalista, né? É que somente se der algo muito errado e muito em caps lock, como está aparecendo na imagem a vocês, o grego não fechará negócio. Então, meu amigo, olha aí, né? Olha como está a situação, a que ponto está esse negócio. Algo que creio que sem dúvida nenhuma anima muito, né? Se você não está animado aí, meu amigo, deixe nos comentários, porque sinceramente eu tô animado, é claro, né? Com o pezinho no chão, sem acreditar em muita coisa, mas animado. Não acreditar, tá? Que eu tô dizendo, eu tô trazendo informação porque ela é verídica. Mas tô falando sem, assim, sem me iludir de fato, né? Pezinho no chão, calma, vamos devagar, vamos tranquilo, vamos vendo aí o que tá acontecendo. Mas há um interesse grande, forte, uma torcida engajada como a do Vasco da Gama, que partiu pra cima desses caras nas redes sociais, eles ficaram meio malucos, não estão acostumados com isso. Brasil. E aí é o Vasco, claro, mas o Brasil é um país gigantesco, é um país, meu amigo, assim, continental. Vasco é uma torcida com 20 milhões de torcedores. Eu vou até procurar aqui, é só pra você entender o que eu tô querendo dizer, contextualizar a diferença da parada. O Olympiacos, olha só, o Olympiacos, que é o clube do grego Evangelos Marinakis, que é, eu posso colocar como o maior clube do futebol grego, ele tem uma base de torcedores de 2 milhões e meio de torcedores. Isso é muita torcida para a Grécia. É muita torcida na Grécia. Talvez, e creio que seja a maior torcida do futebol grego. 2 milhões e meio. O Vasco tem 20. 8 vezes a mais do que o Olympiacos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses caras na Grécia não estão acostumados. Na Europa, de um modo geral, não estão acostumados com uma torcida do tamanho do Vasco. Foi como a 777, cagada, suja, nojenta, mas os caras ficaram loucos pela torcida do Vasco, que não é normal. A torcida do Brasil, de um modo geral, eu falo de Vasco agora, mas de um modo geral, é algo fora do padrão, meu amigo, para o futebol mundial.
Então, quando esses caras eles estão lá na Europa, estão na Grécia e veem o tamanho da torcida do Vasco invadindo as redes sociais, os caras ficam loucos, gente. É um potencial de retorno financeiro absurdo. E aí, por isso, que esse interesse aumentou. Então, a situação é essa. Há um interesse. Início das conversas. Coisa grande pode estar vindo por aí. Antes, porém, só beber uma água, ó. Não esqueça, tá? Vá lá na GoCase, compre a tua garrafinha, faça a sua parte aí pro teu Natal, Natal do Filhão, Natal do Pai, Go Black, 5% de desconto lá no site, desconto especial aí que a GoCase separou para vocês. Para fechar o vídeo, gente, 3 informações rápidas, VaptVupt, que eu quero voltar com esse assunto com vocês no Fala Gigante. Meio-dia o Fala Gigante saindo hoje, meio-dia e meia, mais cedo por conta da entrevista coletiva. Ponto 1. Léo deve estar de saída para o Bahia. Atente-se a isso. A possibilidade do Léo vestir a camisa do Bahia nessa próxima temporada é gigantesca. A gente vai trazer mais informações. O Grupo City deve vir com tudo para cima do Vasco para tirar o Léo daqui. Ponto 2. Vasco avança na renovação do Verratti, uma renovação contratual até o final de 2026, com cláusulas contratuais gatilhos que, se batidos, renovam o contrato Verratti até 2027. E ponto 3, eu falei que ia trazer 3 notícias. Figueiredo, jogador que voltará ao Vasco no primeiro semestre de 2024. O jogador está emprestado do Vasco ao Coritiba. O Coritiba não vai permanecer com o atleta, então ele volta, se representa aqui. Nesse momento, vem recebendo a sondagem do Voltaço. Volta Redonda, clube aqui do Rio de Janeiro que subiu da Série C para a Série B. Volta Redonda deve estar querendo Figueiredo, está querendo Figueiredo, já fez primeiros contatos, muito inicial, ainda estágio bem inicial, mas a ver as cenas dos próximos capítulos, talvez possa dar jogo. Show? Tarde, meio-dia, a gente vai voltar trazendo tudo isso a vocês, sobre mais questão envolvendo o mercado da bola. Então fique atento, fique ligado e volte aqui pro canal pra gente falar sobre tudo isso. Fechou? Vamos que vamos, Vascaíno. Se inscrevam aí, ajudem o nosso crescimento, venham fazer parte da nossa família, né? Um Acorda Vascão aí bastante agitado para todos vocês. E voltem aí meio-dia. E hoje por volta aí de 6 horas, 6h30, a gente vai estar aqui também, já com Boa Noite Gigante, diretamente de São Januário, falando, né, sobre essa entrevista coletiva do senhor Pedro Paulo, Pedrinho, atual presidente do Vasco. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.